Nona, o padrinho. Uma tarde no Café Papagaio, vendo pastar pela rua Gonçalves Dias afora, de baixo para cima, de um lado para outro, grandes mulheres estrangeiras, cheias de joias, com espaventosos chapéus de altas plumas, ao jeito de velas enfunadas ao vento, impelindo grandes cascos, vendo-as passar a pé, de carro, abarrotadas de pedrarias, e ouro, e sedas roçagantes, centralizando os olhares do juiz, do deputado, do grave pai de família, das senhoras honestas e das meninas irrepreensíveis, eu me lembrei de uma frase de Gonzaga de Sá: a dama fácil é o eixo da vida. Recordei que aquelas mulheres todas tinham vindo vazias, com alguns vestidos de segunda mão e muitas malas ocas, mas chegavam com a sua alvura polar, com as faces rubras, com seus estranhos olhos azuis e o prestígio das velhas raças de que se originavam. Saíam de Bordeaux ou do Havre, como um volume de Gerfaults, 95, chegavam com a estranha fisionomia dos mármores que os séculos consagraram, e seus cabelos dourados faziam estremecer os ares, as casas, as almas da cidade. As próprias pedras do cais sentiam-nas, tornavam-se macias a seus pés e a mica do granito procurava ter faiscações de diamantes. E daí, iam transtornando tudo pelas ruas em fora. O vetusto palácio vice-real apurava-se, queria ser airoso, e, todo gamenho, 96, se punha a remexer escaninhos em esquecidos aposentos ocultos, para descobrir riquezas. O bronze da estátua, ao sol, tinha uns longes, 97, de ouro, e as mulheres paravam a ver o fascinante brilho. Na rua 1 de março, as montras, 98, dos cambistas, ao perfume estrangeiro das recém-vindas, quase se desventram e se abrem prodigamente a lhes dar moedas e notas, muitas e muitas. Elas seguem. É a rua do ouvidor. Então é a vertigem. Todas as almas e corpos são arrebatados e sacudidos pelo vórtice. Há uma energia poderosíssima nelas todas e nas coisas de que se vestem. A atração, fascinação para esquecimento de nós mesmos e apagamento da nossa personalidade na luminosidade dos seus olhos. É mágico e sobrenatural. Esvaziam-se os pecúlios, 99, pacientemente acumulados. Vão-se as heranças que tantas dores resumem, e os cofres das repartições e dos bancos sangram. As inteligências trabalham, as imaginações associam elementos para estelionatos, peculatos, e concussões. E tudo acaba nelas. É para elas que se encaminham as riquezas ancestrais, em terras longínquas, em gado nédio e plantações virentes. 101. São para elas que se drenam os ordenados, os subsídios. É a elas também que vão ter o fruto dos roubos e os ganhos das tavolagens. 102. É uma população, um país inteiro que converge para aqueles seres de corpos laços. 103. E elas continuavam a passar muito grandes, bojudas, como cascos antigos rebocados pelos grandes chapéus de altas plumas, ao jeito de velas enfunadas ao vento. Passavam as duas, as quatro, como frotas, aquelas frotas de outros tempos, esquadras de naus, de caravelas, de galeões que vinham às Américas buscar a prata de Potosí e ouro do coração do Brasil. E a civilização se faz por meios tão vários e obscuros que me pareceu que elas, como os veneráveis galeões que evocavam, traziam às praias do Brasil as grandes conquistas da atividade europeia, o resultado do difícil e lento evolver dos milênios. Lembrei-me então de uma frase de Gonzaga de Sá. Disse-me ele uma vez no Colombo: "Estás vendo estas mulheres?" "Estou", respondi. "Estão se dando ao trabalho de nos polir." De fato, elas nos traziam as modas, os últimos tiques do boulevard, o andar Dernier Cri, 104, o Pendeloque, 105, da moda, coisas fúteis, com certeza, mas que a ninguém é dado calcular as reações que podem operar na inteligência nacional. A sua missão era afinar a nossa sociedade, tirar as asperezas que tinham ficado da gente dada chatinagem e a veniaga, 106, dos escravos soturnos que nos formaram. Era trazer aos intelectuais as emoções dos traços corretos apesar de tudo, das fisionomias regulares e clássicas daquela Grécia de receita com que eles sonham. Quantas delas não inspirariam belos versos e quantas não viviam nos períodos arredondados deles? Não era só. Os maridos que as frequentassem levariam aos lares, ao conselho daquelas estrangeiras, o sainete mais moderno, o bibelo última moda, e o móvel, e o tecido, e o chapéu, e a renda. Assim, ateariam o comércio e estimulariam o contato entre a nossa terra e os grandes centros do mundo, requintando gosto e luxo. Voltariam com o ouro, as que escapassem aos filibusteiros, 107, mas espalhariam o Brasil sob o aspecto malévolo, é de crer, mas espalhariam. E a civilização se faz por tantos modos diferentes, vários e obscuros, que me parecem ver naquelas francesas, húngaras, espanholas, italianas, polacas bojudas, muito grandes, com espaventosos chapéus, ao jeito de velas enfunadas ao vento, continuadoras de algum modo da missão dos conquistadores. Alguns dos nossos amigos, de costume, encontrava naquele café. Como fossem chegando, lentamente afastei-me desses pensamentos, para atender aos assuntos que lhes era agradável e que lhes ocorria falar. Ao café, vínhamos conversar. As palestras variavam e eram instáveis. Ocasiões havia em que, começando pelo comentário do último rolo do cassino, acabávamos examinando as vantagens de uma grande reforma social. Todos nós éramos reformadores. Pretendíamos reformar a moral e a literatura, com escalas pelo vestuário feminino e as botinas de abotoar. Nesse dia, na primeira mesa perto à porta de entrada, aos poucos, reunimo-nos quatro: o Amorim, o Domingos, o Rangel e eu.
Quase completo o esplendor dos amanuenses, pois assim denominávamos aí nossas reuniões, em vista da profissão da maioria dos convivas, amanuenses, que tinham as suas grandes horas de satisfação e jocundo prazer ali, em torno daquela mesa e com uma orgia regada a café, entre o enfado da repartição e as agruras de lares difíceis. O Rangel, aquarelista do futuro, mas na atualidade genial pintor para o gasto das etiquetas das casas comerciais, chegará por último. Continuava na tragédia, uma peça de teatro japonês de sua invenção, interminável, com uma centena de atos, que ia sempre acabar na Rua da Carioca, no Zé dos Bifes, um luculesco, 108, hoteleiro, meigo e bom, que dava jantares por 600 réis, árduos de procurar e obter. O pedreira passou, com seu conhecido fraque de abas esvoaçantes e um longo pescoço de galináceo, misto de tesoura ao sabor do vento e de galo que come o milho aos grãos. Rangel quis ir-se, mal chegou, mas instado, ficou ouvindo as nossas palestras superempíreas. 109. Lá vai o Lord Max. Vocês sabem de onde lhe vem a mania de inglês? Fez Amorim. Não, disse alguém. Ele traduzia para os seus alunos, em cruz alta, o graduated, com uma lista de significados nos punhos. Não sei, observou Rangel, ímpar. Um super-homem. Considerou o invejoso Domingos. Que diabo chamam vocês super-homem? Pergunta o Rangel. Um cidadão que fica além do bem e do mal, é simples. Rangel ficou satisfeito com a explicação, e ficou a ouvir o Domingos, que falava, movimentando a avelhantada fisionomia de romano antigo, fisionomia desgostosa de Sêneca que não tivesse sido preceptor de príncipe. Dizia ele. Em meu parecer, nesse negócio de amor o que vale são os preliminares, os estados d'alma preambulares, a agonia da esperança de obter ou não o objeto amado. Mas, quando, se o toca, fura-se a bolha de sabão, concluiu o Amorim. Não pudemos ir além no desenvolvimento desse velhíssimo tema que, não sabemos como, havia ocorrido na nossa conversa. Inesperadamente, o meu querido amigo Gonzaga de Sá entrava no café. A chegada do velho funcionário à nossa ruidosa roda causou-me surpresa. Não tinha aquele ódio fingido pelos cafés, que é de hábito encontrar-se em todo sabichão estéril e infalível. Por certa conversa que tive com ele, concluí que Gonzaga de Sá os achava indispensáveis à revelação dos obscuros, à troca de ideias, ao entrelaçamento das inteligências, enfim, formadores de uma sociedade para os que não têm uma sua altura, já pela origem, já pelas condições de fortuna, ou para os que não se sentem bem em nenhuma. A sua velhice tolerante e refletida compreendia que eu lá fosse, mas a sua misantropia de velho não lhe permitia tomar parte direta no seu ruído. Gonzaga de Sá trajava rigorosamente de preto, conforme seu hábito, mas, em vez de paletó-saco, trazia grave sobrecasaca. Era a primeira vez que eu via com esse traje, tão querido dos doutores e comendadores, e o meu despretensioso amigo aparecia-me, assim, com a respeitabilidade precoce de um jovem ministro. Os seus grandes olhos, macios e lentos, nas órbitas de uma curvatura regular e suave, estavam vermelhos. O resto da fisionomia era calma e os seus gestos não apresentavam modificação sensível. Ao aparecer o venerável velho, os meus amigos calaram-se, a todos, a sua austera figura impressionou. Levantei-me e falei-lhe à parte. Ele me disse: o compadre acaba de morrer. Vim tratar do enterro. Preciso de ti para lhe carregar o caixão. Vem, Machado. Vem, Machado, espero esse serviço da tua piedade. Fui, como me impunha a amizade e a admiração que eu tinha por aquele velho. E ambos, par a par, fomos andando pela rua em fora. O meu amigo, calado, de quando em quando sustinha um grande ofego, 110. Eu, já via o cadáver, na nudez estúpida de coisa, apesar dela, com uma interrogação a que ninguém até hoje respondeu com segurança. O que vamos ser depois disto? Vi-o sair de casa, no caixão, as grinaldas, o coche, os soluços sinceros, os pêsames, as condolências dos profissionais de cerimônias fúnebres, depois, a cova e o trabalho misterioso da decomposição. E pareceu-me que a sua voz, que as doces coisas que ela exprimira em mesmo as más, que as noções, as ideias, os sentimentos que aquela inteligência adquirira em vida, se tinham agrupado em uma existência imperceptível para fugir daquela massa desfazer-se. E as mulheres passavam, moças ou velhas, feias ou bonitas, de todas as cores, roçavam-me, e nunca em seus olhos, nunca em suas faces eu vi tanto brilho, nunca as vi com aquele estranho fulgor, com aquela fascinação, com aquela força de absorção. A luz tinha mais doçura, as fachadas mais beleza, o calçamento não era áspero. E eu ia ver um morto. Tomamos o bondé no largo de esse Francisco. O veículo ia cheio. Viajei comprimido, com volúpia, sofrendo aquele contato humano, dando-me bem ao absorver a maior porção de calor vital do meu semelhante próximo. Não estava só no mundo e toda aquela gente tinha que morrer, como eu. O trem, também cheio. Na fila ao lado, em Visaves, 111, sentaram-se 4 sujeitos. Havia, entre eles, um gordo senhor, com uma calva de sábio e uma barriga comercial e financeira. Era o mais tagarela. Não se cansava de falar, de criticar, de maldizer a polícia, o governo, os gastos deste, a vadiação dos deputados, dos funcionários públicos e a desonestidade dos juízes. Quando o trem se pôs em movimento, ele, dirigindo-se ao companheiro de defronte, pediu: dá-me a tua notícia. O outro respondeu, certo de que fazia espírito: queres dar-me 200 réis por ela?
O vizinho ao lado do sábio, comendador, por aí, tirou o mesmo jornal do bolso e passou-lhe. Obrigado, agradeceu de barriga de comendador e calva de sábio. Não preciso mais da tua, continuou ele para o tal dos 200 réis. De outra vez, quando viajar contigo, hei de ter a precaução de trazer sempre dinheiro trocado. Não me fio em gazeteiros. E, sem que ninguém esperasse, sem que houvesse o mínimo motivo, todos os quatro romperam numa gostosa gargalhada. Gente fácil de rir-se, pensei eu. Enfim, o riso brota de acordo com a inteligência de cada um. O subúrbio já estava em movimento. Deixei de observar os quatro curiosos personagens, virei o rosto e, pela portinhola, pus-me a ver a paisagem, os morros altos e azulados, o verde claro das campinas, o verde escuro das encostas, as fagulhas de luz, as astilhas, 112, de alegria no ar, as palmeiras melancólicas. Um dia viria que tudo isso havia de fugir dos meus olhos. Porque não sou assim como aquele barrigudo senhor, inconscientemente animalesco, que não pensa nos fins, nas restrições e nas limitações? Longe de me confortar a educação que recebi, só me exacerba, só fabrica desejos que me fazem desgraçado, dando-me ódios, talvez despeitos. Por que me a deram? Para eu ficar na vida sem amor, sem parentes, porventura, sem amigos? Ah! Se eu pudesse apagá-la do cérebro, varreria uma por umas noções, as teorias, as sentenças, as leis que me fizeram absorver, e ficaria sem a tentação danada da analogia, sem o veneno da análise. Então, encher-me-ia de respeito por tudo e por todos, só sabendo que devia viver de qualquer modo. Mas, era impossível, impossível. Era tarde e os culpados do que eu sofria não eram a minha educação nem a minha instrução. Era eu mesmo, era o meu gênio, era o meu orgulho aliado a um estúpido medo. Arrependi-me da maldição e reconciliei-me comigo mesmo. Havia de curar-me. Gonzaga de Sá não me falava, mas eu sentia que a metade daqueles pensamentos eram dele. A nossa amizade era tão perfeita, que dispensava palavras. Entre nós havia aquele aperfeiçoamento de comunicação, que o Wells tanto encomia nos marcianos. Mal emitia um pensamento, um dos nossos cérebros, e ele logo ao outro, sem intermediário algum, por via telepática. Depois da estação do Rocha, quando aquela obtusa vizinhança desembarcou, e se veio sentar no banco ao lado, um jovem par de namorados, os vizinhos em frente se puseram a conversar. A princípio, não ouvi bem o que diziam, mas, por fim, entendi que discutiam a grande tese das raças. Dizia um com um grande anel simbólico no indicador. Tem a capacidade mental, intelectual limitada, a ciência já mostrou isso. E o outro, mais moço, ouvia religiosamente tão transcendente senhor. As ferragens do comboio faziam ruído de ensurdecer, nada mais escutei. Chegamos ao Engenho Novo. O trem parou. O mais moço então perguntou, olhando os fios de transmissão elétrica. Por que será que os passarinhos tocam nos fios e não são fulminados? É que de dia a comunicação está fechada. E se não fossem os graves pensamentos que me assoberbavam naquela hora, ter-me-ia rido daquele sábio de capacidade intelectual ilimitada. Ao lado, os namorados continuavam balbuciando. Havia um unto, uma alegria, um não sei que de meloso nos seus olhares, que irritou a minha capacidade namoradeira. Já namoraste? Perguntou-me Gonzaga de Sá, baixinho. Uma vez, aos 16 anos. Deves namorar, filho. Quando te vier a velhice has de te arrepender, se não fizeres em tempo. Vênus é uma deusa vingativa, dizem. Qual? O namoro é a negação do amor. Não me arrependerei. Raramtote. Será uma emoção que te ficou por provar. Experimente lá, enquanto é tempo. E o trem continuava a correr. Na estação de nosso destino, saltamos, tendo trocado com meu companheiro durante a viagem somente aquelas escassas palavras. Nós fomos subindo a rua devagar, por entre curiosos exemplares de uns pais de família. Graves homens de fisionomia triste, curvados ao peso da vida, sobraçando alongados embrulhos de pão, caminhavam ao nosso lado com passo tardo e econômico, poupado, de velhos bois de carro. A estrada da vida era má, areenta, aqui, encharcada, ali, e mais além, íngreme e empedrouçada. Só a paciência dele, só aquela rija musculatura que se gasta, as gotas, só ela poderia levar avante o carro da mulher e dos filhos. Com o jornal debaixo do braço, iam ruminando grandes combinações de tostões, com certeza, com o mesmo gasto de energia nervosa que um banqueiro qualquer empregaria ao delinear uma grande especulação aladroada sobre os fundos de 2 ou 3 potências. Insensivelmente, alinhavam-se em fila e fui vendo, à esquerda e à direita, longas teorias daqueles curiosos exemplares da nossa humanidade. Na minha meninice, nos arredores do rio, eu tinha visto espetáculo que agora a imaginação associava a este. Era por aquela hora dourada da tarde, mais cedo um pouco, mas já as montanhas se tinham adelgaçado para sofrer a carícia imaterial de um céu rarefeito. Uma longa fila de carros de bois, cheios de verduras, carvão e lenha, desfilavam pela estrada. Os carreiros gritavam de quando em quando, os bois mastigavam o passo, por vezes, alongavam a língua, um inclinando-se sobre outro, a fim, talvez, de melhor dividir o esforço de tração. A solidariedade da carga. Aos poucos venciam os óbices, 113, e chegavam ao porto, a praia risonha da ilha. Nem sabiam, aqueles animais, de sua força. Nem suspeitavam que toda uma cidade esperava aquelas úteis ou saborosas coisas que só a sua paciência e a sua força poderiam arrastar por sobre aqueles caminhos instáveis.
A estrada me veio em mente, arenosa, de solo fugidio e móvel, mas, guardando indelevelmente o trilho paralelo dos carros, com os maricás, as pitangueiras, nas bordas, salpicadas de frutas vermelhas, e, de quando em quando, também uma árvore de mais vulto, um cajueiro, uma figueira, toda ela, ao passarem os carros, envolvida na poeira que o sol, no poente, avermelhava e dava faiscações de ouro. Aqueles homens, pacientes e tardos, que eu via naquele ambiente de vila, eram o esteio, a base, a grossa pedra alicerçal da sociedade. Operários e pequeno-burgueses, eram eles que formavam a trama da nossa vida social, trama imortal, depósito sagrado, fonte de onde saem e sairão os grandes exemplares da pátria, e também os ruins para excitar e fermentar a vida do nosso agrupamento e não deixá-lo enlanguecer. Quiçá não soubessem disso e, se o soubessem, não se consolariam do duro fardo de viver. Viviam, sob o aguilhão, 114, dos deveres e com a vaga esperança consoladora da afeição eterna dos filhos. É ali, disse-me Gonzaga de Sá, apontando para um amontoado de casas. Tomamos uma rua transversal e fomos indo quase sós, por ela fora. Eu ainda não tinha visto a casa, embora Gonzaga má tivesse apontado. O arruamento do subúrbio é delirante. Uma rua começa larga, ampla, reta. Vamos-lhe seguindo o alinhamento, satisfeitos, a imaginar os grandes palácios que abordarão daqui a anos. De repente estrangula-se, bifurca-se, subdivide-se num feixe de travessas, que se vão perder em outras muitas que se multiplicam e oferecem os mais transtornados aspectos. Há o capinzal, o arremedo de pomar, alguns canteiros de horta, a casinha caçapada, 115, saudosa da toca troglodita, a velha casa senhorial de fazenda com as suas colunas heterodoxas, as novas edificações burguesas, com ornatos de gesso, cimalha e compoteira, varanda ao lado e gradil de ferro em roda. Tudo isso se baralha, confunde-se, mistura-se, e bem não se colhe logo como a população vai se irradiando da via férrea. As épocas se misturam, os anos não são marcados pelas coisas mais duradouras e perceptíveis. Depois de um velho pouso dos tempos das cangalhas, depois de bambaleantes casas roceiras, andam-se 100, 200 metros e vamos encontrar um palacete estilo Botafogo. O chalé, porém, é a expressão arquitetônica do subúrbio. Alguns proprietários, poupando a platibanda, 116, e os lambrequins, 117, não esquecem de dar ao telhado do edifício jeito característico e de rematar as duas extremidades da cumeeira com as flechas denunciativas. Em dias de névoa, em dias frios, se olhamos um trecho do alto, é como se estivéssemos na Suíça ou na Holanda. Afinal, dei com a casa do compadre de Gonzaga de Sá. Era um chalé. De longe, tinha o aspecto de burguês médio. Quando cheguei, porém, vi-o separado em duas habitações, tendo ambas, na frente uma faixa de terreno, com alguns crótons, 118, tristes. Da rua, avistei logo o caixão, o vulto confuso do cadáver dentro dele e o falso brilho dos círios aos pés e à cabeceira. Na porta, curiosos da vizinhança. As crianças brincavam na rua inocentemente. Entramos. Uma velha senhora de cor veio nos receber. Gonzaga deixa-me falar nela. De Gabriela tinha um vago parentesco com a mulher de seu compadre. Era viúva e mãe de 4 filhos. Já está tudo arranjado. Amanhã, às 9 horas, o enterro sai. O caixão chegou agora mesmo. Nós tratamos logo de pôr o corpo dentro. Fizeram bem, disse Gonzaga de Sá. Que deu Frederico, seu filho? Saiu a buscar um pouco de pão. Quando vier, diga-lhe que eu quero falar-lhe. Sim, senhor. Fui vendo a sala, não havia muita gente, mas que variedade de tipos e de cores. Encontravam-se quase todos do espectro humano. Muito concentrados, os circunstantes, se falavam era baixinho, e, se lhes aflorava um sorriso aos lábios, logo o abafavam. Sentei-me também numa cadeira. E afinal pude olhar o cadáver, a cor faraônica do rosto, meio oculto no lenço ao queixo e pelas pétalas de flores espalhadas ao redor. Pouco conhecera aquele homem. Encontrara-o algumas vezes, no serviço, na secretaria dos cultos, onde era servente. Sabia o compadre de Gonzaga e chamar-se Romualdo de Araújo. A amizade entre aqueles dois homens, tão diferentes de condição e educação, era forte e profunda. Conquanto não tivessem nunca chegado a completa intimidade, eles se amavam de um modo especial, distante, é certo, mas que permitia a duração eterna da afeição. De Gabriela, alta, muda, com a sua misteriosa pele parda ia e vinha, espevitava as velas, endireitava um buquê, tudo muito calmamente, sem vacilação, sem terror, familiarizada com o ato. Seu filho chegou com o pão. Era um magnífico exemplar de mulato robusto, ousado de olhar e figura, mas leve, vivaz, flexível, sem ressumar, 119, peso nem lentidão nos modos. Gonzaga de Sá recomendou-lhe qualquer coisa e, daí a instantes, fomos jantar. A noite veio e mais pessoas chegaram. Eu a vi cair da sala de jantar, apreciando o crepúsculo por uma janela. Fiquei durante todo ele, a olhar, nas montanhas longínquas do ocidente, a barra de nuvens douradas, e, enquanto ele durou, mantive-me calado, fumando, e toda a minha atividade cerebral girou em torno da morte. Veio a noite completa. Tinha pensado muito, é verdade, mas sem ter concluído coisa alguma. Nada me ficou palpável na inteligência. Tudo era fugidio, escapava-me como se tivesse a cabeça furada. Evaporou-se tudo e eu só sabia dizer: a morte. A morte. Era o que restava da longa meditação. Gonzaga de Sá, de onde em onde, vinha até a sala de jantar. Pouco falava.
Voltava para junto do cadáver. A sua fisionomia não revelava a mínima dor e os seus olhos macios e lentos já tinham o brilho normal. Eu me levantei e fui até ao quintal. Fora dos meus hábitos, olhei o céu muito estrelado que tinha a beleza de todos os dias. Quando voltei para junto da janela, estava sentada uma moça. Não a tinha visto entrar. Quer o seu lugar? Fez-me ela ao ver-me. A gosto, minha senhora. Há aqui muitas cadeiras. Sentei-me imediatamente. Como um velho conhecimento de anos, comecei a conversar, e ela me responder como um velho conhecimento. A tarde refrescou, não acha? É verdade, mas na ala faz ainda muito calor, disse-me ela. É verdade que aqui é muito quente? A senhora deve saber, não mora aqui? Há poucos anos, 2, creio. Gasta? Alguma coisa, mas tenho saudades da cidade. Morei muitos anos lá. É outra coisa. Que movimento! Carros, jardins para passear. Mas tudo isso de que vale? Vem a morte. De fato, mas enquanto se vive a gente deve procurar as coisas bonitas, os teatros. O senhor já foi ao bar? Nunca. Debe ser bonito. Não gosto de Botafogo. É Buenos Aires, super civilizado. Eu gosto muito. Quem me dera ter uma casa lá. Um marido, também? Não é, dona Alcmena, uma sua criada. Queria, mas lhe garanto que valia mais um carro. Mas se todas essas coisas vão se acabar? Quando? Quando alguns homens generosos tiverem feito toda a humanidade trabalhar de um mesmo modo e ganhar a mesma coisa. São maus, esses homens. São bons, pelo contrário, como não podem dar tudo a todos, tiram muita coisa de alguns. Para quê? Antes esses continuem a existir com as suas riquezas, porque a gente ao menos tem a esperança. A senhora de tê-las, com esses seus belos olhos. Ora, fez ela alongando o busto por sobre o espaldar da cadeira até poder ver o céu pela janela que lhe ficava às vistas. Pousei o meu olhar nos seus olhos revirados, e segui deles até uma estrela que brilhava muito próxima das nossas cabeças. Nessa rápida postura, a moça atraía fortemente. Seus seios pareciam entumecidos, o pescoço, longo e roliço, saía todo do corpete, e as formas miúdas desenhavam-se com relevo por entre as dobras do vestido. Aquela desenvoltura tão longe da rua do ouvidor. Compreende-se? Ainda lhe via a tez macia, os cabelos castanhos, as mãos longas e bonitas, um pouco estragadas pelo trabalho doméstico. Depois, nasceram-me coisas obscenas, vagos e indefinidos desejos cresceram em tumulto, de roldão, 120, borbulhavam, subiam e desciam dentro de mim, encontravam-se, faziam-se outros a exigir satisfações, carícias, estados enervados e deliciosos. Conversamos muito ainda, esquecidos do defunto, inebriados um do outro como se estivéssemos em um baile. A vida é cruel, disse-lhe em certa ocasião. Tudo acaba na morte. É. Mas há nela certas passagens que talvez a morte não apague. Que instantes dessa natureza teria tido Romualdo? Ele lá sabia. Cada um sabe quando é feliz e não pode dizer a ninguém, nem mesmo que queira. A coisa fica vivendo dentro de nós e só a lembrança dela nos alegra de novo. O senhor era amigo dele? Apenas o conheci. Fomos vizinhos 2 anos. Habituei-me a vê-lo, a estimar-lhe o filho e sinto. Quando a gente está alegre dá vontade de dançar, de cantar, não é? Parece que dentro de nós há muita coisa demais, molas, um mecanismo que nos empurra. Quando fico triste, também me vem a mesma vontade. É curioso. Em outros tempos, houve danças fúnebres, e os selvagens dançam ainda por essas ocasiões. Eles têm razão. Não é a gente que quer, é coisa cá dentro. De Alcmena levantou devagar um braço e apanhou, com seus longos dedos abertos em leque, alguns cabelos que lhe caíam pela testa. Ainda conversamos algum tempo e eu, inebriado pelo capitoso, 121, da moça, fascinado pela sua estranheza, esqueci-me, muito inocentemente, de que era inimigo do namoro. Alcmena levantou-se e me apertou a mão demoradamente, para sair. Por momentos, fiquei só, mas cheio dela. O seu vulto me enchia e as suas palavras, que não sei onde as fora buscar, dançavam-me nos ouvidos. A impressão, em seguida, foi-se apagando, e a lembrança do cadáver me veio. Quando me pus a pensar fortemente nele, o vulto da moça, mais firmemente, voltou-me aos olhos, alto, fino, com seus olhos negros e as curvas transcendentes do seu corpo. Depois de associar mais de uma vez estas duas imagens, tal fato me apareceu como uma profanação, um sacrilégio. Tive remorsos do que fizera. Mas fora uma mola, um mecanismo, como dizia a moça. Que culpa tinha eu? Até as palavras doces, os galanteios me vieram, a mim tão canhestro com as damas. Fora automático. Que culpa tinha eu? Demais, senti também, era o cadáver que me impelia, que me empurrava para a moça. Era sua mudez de fim que me ditava o único ato da minha vida capaz de fugir à lei a que ele se curvara. Vivente, tinha vivido, pois tanto é forte nós viver, que só em nós mesmos encontramos a razão e o fim da vida, sabendo todos nós que devemos continuá-la a todo transe, custe o que custar, em nós mesmos e nos nossos descendentes. Tive ainda uma ponta de arrependimento, apesar de tudo, pois não sei o que me dizia que fora longe demais.
Gonzaga de Sá entrou, sentou-se na cadeira em que estivera a moça. Recostou-se e disse-me olhando o céu. Como está belo o céu! Hein. Para ele não há dores. Os que vivem que lhe apreciem a beleza, os que morrem que deixem os outros o cuidado de apreciá-la. Calou-se um pouco e depois acrescentou exabrupto, 122. Essa continuidade é imposta por tudo. As folhas que caem adubam as raízes das árvores onde nasceram, para fazerem nascer outras novas e belas. A observação não era nova, mas sobressaltou-me, ao lembrar que podia ter ouvido a minha conversa com a moça. Ainda mais acrescentou. Tens estado pouco na sala. Está muito quente. Deves ir, não só porque é conveniente à tua mocidade o espetáculo da morte, como também dá campo para se ver como os etnólogos são falsos e maus. Ele tirou uma longa fumaça do cigarro e continuou. Ultimamente, disseram que os feitios de sentir eram tão diferentes em cada raça humana, que era bastante para fazer não se entendessem elas. Que há, de fato, mais de um sentir, de um pensar para cada raça, etc., etc. Ora, em face do nosso povo, tão variado eu tenho reparado que nada há que a separe profundamente. E nós nos entenderíamos e preencheríamos facilmente nosso destino, se não for a perturbação que trazem os diplomatas viajados, acovardados diante da opinião americana, querendo deitar esconjuros e exorcismos. Continua. Tu bem sabes que é difícil dizer onde começa o real e onde acaba. O homem é um animal conceitualista, isto é, capaz de tirar de pequenos dados do mundo uma representação mental, uma imagem, estendê-la, desdobrá-la e convencer o outro que aquilo tudo existe fora de nós. Tu sabes? Ora, a Europa, as universidades que por má fé ou por desconhecimento primitivo, não direi do real, mas do fato bruto colhido pelos sentidos, deram agora para fazer teoria sobre raça, sobre espécies humanas, etc., etc. A coisa se estende, os interessados não são ouvidos, pois não têm uma cultura seguida, porque, se a tivessem, poderiam ter chegado a resultados opostos. Que acontece? A coisa pega como certa, cava dissensões, e os sábios diplomatas, para fazer bonito, adotam e escrevem artigos nos jornais e peroram. 123. Burrices repetidas. Se, no século XVII, o que separava os homens de raças várias era o conceito religioso, há de ser o científico que a separará daqui a tempos. A benéfica ciência. Enfim, a ocasião não é propícia para uma conferência. Vamos prestar homenagem a esse meu infeliz e humilde amigo. Havia na sala umas 30 pessoas, mais da metade mulheres. Sobre uma velha comoda, um lampião mau a iluminava, os círios bruxuleavam. Gonzaga de Sá atravessou-a e foi sentar-se perto da sogra do compadre que chorava. Era uma preta retinta, de uma pele macia de veludo. Fiquei em pé, perto da porta de entrada. Havia um silêncio completo, de quando em quando um soluço da pobre mulher quebrava-o lugubremente. A gratidão devia ser grande. Aquele homem agora morto lhe dera as mais gratas satisfações de sua vida humilde. Casara com a filha, apoiara com seu prestígio de homem a sua fraqueza de condição de menina, arrebatara-a ao ambiente que cerca as raparigas de cor, dignificara-a, ela, a quem quase todo o conjunto da sociedade, sem excetuar os seus iguais, admitem que o seu destino natural é a prostituição e a mancebia. Do outro lado, lá estava o neto. A testa reta, ainda mal desenhada pela idade, as sobrancelhas arqueadas e unidas, o seu olhar perfurante, toda a fisionomia da criança tinha uma expressão de inteligência, de curiosidade e de energia que a sua doçura nativa havia de diminuir. Que seria dele, por aí pela vida? Sob a ascendência do padrinho, estudaria muito, aplicar-se-ia aos livros. Durante anos no ambiente falso dos colégios e escolas, a sua situação na vida não se lhe representaria perfeitamente. Viriam os anos e a ânsia que o estudo dá, viria o mundo social, com a sua trama de conceitos e preconceitos, justos e injustos, bons e maus, trama unida e espinhenta, contra a qual a sua alma se iria chocar. Era então a dor, as deliquescências, as loucas fugidas pela fantasia. Era o doloroso peregrinar com opróbrio, 124. A mostra, à vista de todos, sujeito à irrisão do condutor do bonde e do ministro plenipotenciário, 125. Era sempre, nos cafés, nas ruas, nos teatros, andando 20 metros na frente um batedor que avisava da sua presença e fazia que se preparassem as malícias, os olhares vesgos ou idiotas. Coitado. Nem o estudo lhe valeria, nem os livros, nem o valor, porque, quando olhassem diriam lá para os infalíveis, aquilo lá pode saber nada. Tive uma pena infinda, imensa, afetuosa por aquela pobre alma órfã tantas vezes. Eu tive uma imensa tristeza que aquela inteligência não se pudesse expandir livremente, segundo o próprio caminho que ela própria traçasse. Olhei-o algum tempo assim, cheio de pena, de afeto e tristeza. De repente, ele se pôs a chorar muito e com força, sem explicação, sem causa, e correu, como se estivesse sendo perseguido, para onde estava o padrinho. Foram instantâneos, conexos, o choro e a corrida. Gonzaga de Sá levantou-se, ergueu-o no colo e beijou-o, animando-o. Que é, meu filho? Que é, meu Aleixo? Uma vela estremeceu e, no rosto do cadáver, julguei lobrigar, 126, um fraco gesto de padecimento. O enterro. No dia seguinte, diante do caixão já fechado, senti-me penetrado de uma indiferença glacial. Repontava em mim, de onde em onde, uma pontinha de aborrecimento.
O domingo estava maravilhoso, glorioso de luz, e os ares eram diáfanos. Estava sedutor e sorria abertamente, convidando a gozá-la em passeios alegres. O silêncio da sala, aquelas velas mortiças, os semblantes contrafeitos e estremunhados das pessoas presentes, diante da soberba luz do sol, da cantante alegria da manhã, pareceram-me sem lógica. Eu me aborrecia e fumava. Afinal, veio a hora do saimento. A aglomeração aumentou na porta. Algumas mulheres choravam. Gonzaga de saía e vinha, tomando as últimas disposições. Fechou-se o caixão. Houve um pequeno ruído, seco, vulgar, exatamente igual ao de qualquer caixa que se fecha. E foi só. Fomos levando o cadáver pela rua empedrouçada, tropegos, revezando-nos, aborrecidos e tristes sob o claro vitorioso olhar de um firme sol de março. Pelo caminho, era de manhã, os transeuntes mecanicamente se descobriam, olhavam as grinaldas, o aspecto do acompanhamento, medindo bem de quem era e de quem não era. Meninas de volta da missa e passeios consequentes, alegres, louçãs, 127, passavam exúberas de vida, contemplavam um pouco o séquito com rápido olhar piedoso e, depois, continuavam a andar o caminho interrompido um instante, indiferentes, descuidosas, casquinando, 128, quase rindo às gargalhadas. E o caixão nos foi pesando até que o descansamos nos bancos da estação. Em breve, o trem correu conosco e o morto pelos reios afora, velozmente atravessando as paragens suburbanas. O carro fúnebre era o primeiro e, quando havia uma curva, eu podia lobrigar pelas janelas abertas, nos carros de primeira classe, algumas plumas de chapéus femininos. Dentro do carro fazia um calor insuportável e os bancos duros nos torturavam. Saltamos enfim na central. Tínhamos vindo 8, e só 4 iriam ao cemitério. Gonzaga de Sá nada dissera até ali. Contraíra a fisionomia, a pele da testa se mantivera enrugada durante toda a viagem, parecendo que prendia grandes pensamentos fugidios. Colocamos o esquife no coche e fomos tomar lugar na velha caleça de aluguel. Antes de embarcar, o meu amigo olhou a praça, os ares, as casas e o parque defronte e me disse, quando se sentou no banco do carro: "Como está lindo o dia! Até alegre, não achas? Nem parece que levamos um morto. É que ele não gozava da vida. Antes assim, morrendo, em nada perturbou a vida das coisas e dos outros. Entretanto, dizem, a sociedade é uma associação simpática de indivíduos e pouca coisa separa o homem do mundo." Seguido por 2 caleças de acompanhamento, o coche rolou pelos paralelepípedos, tomando a direção do cemitério do Caju. Recostamo-nos no fundo da carruagem e eu me pus a olhar ao longe, cismando, procurando ver nas coisas e por detrás delas um sinal, um ponto, uma indicação de mágoa, de desgosto por aquela morte que ferira algumas consciências. Rolávamos agora pela rua de S. Cristóvão, cruzávamos-nos com os bondes do bairro e, ao passar o mestre refletiu alto: "Já reparaste que, quando não há indiferença, a passagem de um féretro, 129, desperta desgosto?" Calou-se um pouco e depois acrescentou: "Creio que, se tivéssemos coragem das nossas opiniões, decretávamos um caminho especial para o cemitério, talvez subterrâneo. Só assim, não teríamos na vida esse constante espetáculo que nos desgosta." "Ainda não reparei", respondi. Eu tinha uma grande atonia, 130, mental. A noite passada quase em claro, e as suas emoções tinham me esgotado dando um forte torpor de corpo e uma imensa lassidão cerebral. Respondi somente compreendendo as palavras do meu amigo, sem atividade cerebral suficiente para que elas provocassem em mim um outro qualquer pensamento. Havia tanta resistência na minha percepção, que o espetáculo circundante parecia chegar por caminho diferente da minha sensibilidade. Retruquei automaticamente, por mero hábito de polidez. E a morte tem sido útil, e será sempre, continuou Gonzaga de Sá. Não é só a sabedoria que é uma meditação sobre ela, toda a civilização resultou da morte. Suspendeu a palavra, e, de acordo com a marcha da caleça, pôs-se a vagar o olhar pelos lados. Com ele, seguia os ornatos das cimalhas, as grades das sacadas. Adiante, demorava-se mais a ver um bando de moças em traje de passeio, postadas à porta de uma casa burguesa. Afastando-se dali o carro, o seu olhar lento e macio foi parar sobre os bondes que passavam, e os transeuntes na rua. Deles, resvalou, pela calçada, no ponto em que uma mulher andrajosa, 131, dormia ao relento, imóvel, enrodilhada, como uma trouxa esquecida e, por fim, durante segundos, fixamente, insistentemente, pousou a vista no coche fúnebre que rodava na nossa frente. Levamos a procurar as causas. Falou-me ele em seguida aquele longo passeio visual. Levamos a procurar as causas da civilização para reverenciá-las como se fossem deuses. Engraçado. É como se a civilização tivesse sido boa e nos tivesse dado a felicidade. E não me disse mais nada até chegarmos ao portão do cemitério, quando me avisou que ia tratar dos atos administrativos indispensáveis à finalização do enterro. Seguimos o caixão sobre a carreta mortuária, que os empregados do cemitério impeliam profissionalmente. Em breve, Gonzaga de Sá se nos veio juntar. Íamos pelas alturas de meio-dia. O sol continuava claro e as alturas eram mais límpidas. O perfil das palmeiras ressaltava mais firme e os ciprestes não despertavam ao forte sol do dia. Chegamos em breve à beira da cova funda. O caixão desceu rapidamente pela sepultura abaixo. As correntes tilintaram aborrecidas daquela faina que exerciam há tantos anos. Lancei a minha pá de cal, sem comoção quase, desajeitadamente.
Até ali, eu não sentira nada de especial, não tivera nenhum pensamento nem sequer uma emoção piedosa. Vira a cerimônia sem tristeza, fora de sua significação e dos grandes sentimentos compassivos que ela pedia. Passavam pelo meu cérebro, há muito soerguido do abatimento que trazia ao entrar, ligeiras reflexões, fraca e remotamente associáveis ao fato presente. Lembrei-me da minha infância, da fisionomia dos colégios por onde passei, dos professores, dos meus condiscípulos, da escola superior em que vadiei, das alternativas dolorosas da minha vida. E assim, lembrando-me de coisas fora do lugar e do momento, vim com Gonzaga de Sá andando vagarosamente até a porta do cemitério. Ele caminhava calado, de cabeça baixa, com seu vasto crânio venerável exposto ao sol. Vinha distraído, esquecera-se de pôr o chapéu, e eu não quis perturbar o seu recolhimento, lembrando, engolfado, 132, naturalmente na dor de perder aquele obscuro amigo, para cuja vida mediocremente feliz, tanto ele concorrera generosamente, olhava a ponta dos pés, com a fisionomia endurecida e os olhos úmidos. Aquela amizade devia muito consolá-lo, a seu modo, do abandono e da solidão da sua velhice sem afeto. Gonzaga de Sá seria um apaixonado que não conseguirá a tempo encaminhar o seu temperamento para um objeto qualquer, ficará de parte, guardando suas paixões, escondendo seus gestos, tanto por timidez como por orgulho? Seria isso de modo que, ao lhe chegarem os anos, já por fadiga, já pelas exigências da sua compleição, tivera que encaminhar para aqui e para ali, para este ou para aquele objeto, os ímpetos do seu coração, indo ter eles a insignificância, a modéstia daquele contínuo, de forma que encontrara nessa afeição derivativo para o seu grande sofrimento. Nascido quando a idade lhe fez assomar na consciência a imagem da sua esterilidade sentimental? Quem sabe? Com a sua mania introspectiva, analisando-se constantemente, conhecendo bem a fonte de suas dores e indo ao encontro delas, conforme já foi observado, ficará mais apto para compreender as dos outros, para justificá-las ao mesmo tempo, e, portanto, perfeitamente capaz de simpatizar com aqueles que as curtiam. Nele, eu queria adivinhar isso desde muito e não estranhei quando me disse no portão do cemitério. Pobre Romualdo. De que lhe valeu viver se estava pelo meio na sociedade em que surgiu. Além dos males inerentes à vida, curtir mais este que se desdobra em milhões? Enfim, ele não tinha noção disso, o que é importante pois sem ela não há sofrimento. Nele, era tudo isso confuso e o seu sofrimento só poderia ser criado pelos outros. Sou eu que o faço sofrer, ele, de fato, não sofreu. Hei de tratar dos meios de extirpação da consciência. Descemos devagar a praia, seguindo o gradil do cemitério, a pé, pois despedíramos o carro que nos trouxera, pretendendo tomar um bonde. Era mais cômodo, não jogava no calçamento. O mar estava calmo naquelas alturas e quem olhasse, por cima, vê-lo-ia ligeiramente enrugado. As alturas apareciam cristalinas e o sol cabia em jorros de luz sobre a superfície da baía. Começara já a viração. Ao fundo, e na frente, as montanhas saíam nitidamente do painel em que pareciam pintadas. Uma ilhota, com sua alta chaminé, não diminuía o largo campo de visão que o mar oferecia. Alonguei a vista por ele afora, deslizando pela superfície imensamente lisa. Surpreendi-o quando beijava os gelos do polo, quando afagava as praias da Europa, quando recordava as costas da Ásia e recebia os grandes rios da África. Vi a Índia religiosa, vi o Egito enigmático, vi a China hierática, 133, as novas terras da Oceania e toda a Europa abracei num pensamento, com a sua civilização grandiosa e desgraçada, fascinadora, apesar de julgá-la hostil. E, depois de tão grande passeio, minha alma voltou a mim mesmo, certificando-me de que, aqui, como naqueles lugares, era, ora mais, ora menos. E me pus a pensar que sobre a convexidade livre do planeta que me fez não tinha um lugar, um canto, uma ilha, onde pudesse viver plenamente, livremente. Olhei o mar de novo. Boiavam sargaços, 134, balançando-se nas ondas, indo de um para outro lado, indiferentes, à mercê dos movimentos caprichosos do abismo. Felizes. Gonzaga de Sá interrompeu-me estas vagas cogitações. Por que razão se vive? Que tu vivas, vá. Tu vives das tuas angústias, das tuas dores, dos clarões de alegria que por vezes rebentam entre elas. Mas este pobre diabo, cujo estoque de noções e conceitos era reduzidíssimo para forjar dores, e portanto, para obter alegrias, por que viveu? Sabes? Foi a inércia. Dentro em pouco, tomamos o bonde e viajamos silenciosamente. O veículo encheu-se do curioso público de domingo. Gonzaga de Sá mantinha-se calado, de quando em quando olhava um pouco a rua, depois descansava as mãos na bengala, baixava a cabeça e se punha a ver o chão da rua, por entre as grades do assoalho do veículo. Quando saltamos, quis me despedir dele. Não deixou. Janto na cidade. Fica. Vamos andar pelas ruas. Por exemplo, vamos ao passeio público. Vamos. Ele amava o velho jardim, onde nos sentamos pouco depois em um banco de pedra, num lugar retirado, ouvindo ao longe o estrondo da banda de música domingueira. A calma do lugar foi-no aos poucos penetrando. De mim tinha fugido o desassossego que sucedera ao torpor da manhã, e o meu companheiro tinha a fisionomia mais composta, o olhar quieto. Estava calmo, embora triste. Levantara o chapéu no alto da cabeça e se pusera a traçar, com a ponta da bengala, na areia, uma figura grosseira. Parecia o esboço de um rosto.
Do outro lado, pela alameda que corria defronte do botequim, víamos agitar-se, aos impulsos de energias acumuladas durante a semana, uma multidão policrômica, e, ali, separados dela, silenciosos e inertes às forças que a moviam, nós estávamos como fora da humanidade, como entes de outra estrutura, sem nada de comum com eles. O grande relvado circular que dividia as duas alamedas, com seu repuxo ao centro, marcava o limite entre dois meios fluidos, próprios à vida deles e à nossa. Víamo-los como o passageiro vê os peixes, da borda do navio, através das águas prateadas. Eu me demorava espreitando um casal que se abraçava um pouco longe de nós, quando Gonzaga de Sá me perguntou: "Sabes por que o fiscal dos bondes fiscaliza o condutor?" A pergunta me pareceu pueril, a menos que não contivesse uma troça insignificante. Sem procurar resolver tão imbecil questão, respondi: "É difícil de saber. Eu não atino." Por instantes permaneceu calado, contemplando a multidão na alameda em frente. Segui os seus movimentos. Tinha deixado de traçar a figura na areia e descansara negligentemente a bengala sobre a perna. Esforçava-se por abranger o maior círculo possível de horizonte, sem se fatigar, ia e vinha com os olhos, de um extremo dele a outro. Parecia um navegante perdido que procura tênues indícios de costa. "Eu julgo", disse ele, depois de estar algum tempo naquela postura, "que os desgraçados se deviam matar em massa a um só tempo." Schopenhauer, que propôs o suicídio da humanidade, foi longe. Devem ser só os desgraçados, os felizes que fiquem com a sua felicidade. Propõe isso, para ver se eles aceitam. De certo, não. A burrice é firme e os leva a viver, apesar de tudo. Eu não compreendo, acrescentou depois de uma pausa, que um homem, um animal dotado de senso crítico, capaz de colher analogias, levante-se às 4 horas da madrugada, para vir trabalhar no arsenal de marinha, enquanto o ministro dorme até às 11, e ainda por cima vem de carro ou automóvel. Eu não compreendo, continuou, que haja quem se resigne a viver desse modo e organizar família dentro de uma sociedade, cujos dirigentes não admitem, para esses lares humildes, os mesmos princípios diretos com que mantêm os deles luxuosos, em Botafogo ou na Tijuca. Recordo-me que uma vez, por acaso, entrei numa pretória e assisti a um casamento de 2 pessoas pobres. Creio que até eram de cor. Em face de todas as teorias do Estado, era uma coisa justa e louvável. Pois bem, juízes, escrivães, rábulas, 135, enchiam de chacotas, de deboches aquele pobre par que se fiara nas declamações governamentais. Não sei por que essa gente vive, ou antes, porque temem viver. O melhor seria matarem-se, ao menos os princípios químicos, dos seus corpos, logo, as toneladas, iriam fertilizar as terras pobres. Não seria melhor? Na Europa, os camponeses sofrem. Lá é outra coisa. Há uma literatura, um pensamento, que vincula grandes ideias, que espalham seu espírito pela individualidade humana, fonte de simpatia pelos fracos, preocupada e angustiada com os destinos humanos. Aqui, o que há? Alguma coisa. Nada. A nossa emotividade literária só se interessa pelos populares do sertão, unicamente porque são pitorescos e talvez não se possa verificar a verdade de suas criações. No mais, é uma continuação do exame de português, uma retórica mais difícil a se desenvolver por este tema sempre o mesmo. De Dulce, moça de Botafogo em Petrópolis, que se casa com o doutor Frederico. O comendador seu pai não quer, porque o tal doutor Frederico, apesar de doutor, não tem emprego. Dulce vai à superiora do Colégio das Irmãs. Esta escreve à mulher do ministro, antiga aluna do colégio, que arranja um emprego para o rapaz. Está acabada a história. É preciso não esquecer que Frederico é moço pobre, isto é, o pai tem dinheiro, fazenda ou engenho, mas não pode dar uma mesada grande. Está aí o grande drama de amor em nossas letras, e o tema do seu ciclo literário. Quando tu verás, na tua terra, um Dostoiévski, um George Eliot, um Tolstói, gigantes destes, em que a força de visão, o ilimitado da criação, não cedem o passo simpatia pelos humildes, pelos humilhados, pela dor daquelas gentes donde às vezes não vieram. Quando? A nossa gente não sofre, é insensível. Diz a sério? E logo acrescentou, sofre. Sim, sofre a sua própria humanidade. O meu amigo falava calmo, mas com um travo de azedume na voz. Se eu pudesse, aduziu, se me fosse dado ter o dom completo de escritor, eu havia de ser assim um Rousseau, ao meu jeito, pregando à massa um ideal de vigor, de violência, de força, de coragem calculada, que lhes corrigisse a bondade e a doçura deprimente. Havia de saturá-la de um individualismo feroz, de um ideal de ser como aquelas trepadeiras de Java, amorosas de sol, que se coleiam pelas grossas árvores da floresta e vão por ela acima mais alto que os mais altos ramos para dar afinal a sua glória em espetáculo. Sabes de quem é? Não. É daquele que aumenta a força vital. No curso do diálogo pusera-se de pé. O seu olhar tinha perdido a macieza e brilhava extraordinariamente nas órbitas de uma curvatura regular e suave. Falava com firmeza, com calor, sacudindo as palavras, uma a uma. As últimas, porém, foram ditas com paixão redobrada. Antes de sentar-se, olhei um instante. Sorria com um sorriso parado e cheio d'alma. Parecia ouvir alguém invisível. O anjo Gabriel, talvez. Era como Maomé que se preparava para levar seu pobre povo, em 100 anos, dos Pirineus às ilhas de Sonda. O sorriso se desfez em seus lábios, à proporção que se sentava. Sentado, disse a esmo. Não, a maior força do mundo é a doçura. Deixémonos de barulhos.
Despreocupadamente, sossegadamente, durante horas, estivemos a ver os patos no lago e a conversar sobre coisas de pequena importância. Os combustores já estavam acesos, quando saímos para jantar. Tomamos a sopa num restaurante de uma rua central, e Gonzaga pôs-se a me dizer: não repares naqueles palavrões de há pouco. Foram saudades do Romualdo, pesar pela sua morte. Eu o estimava deveras, e na minha vida, só encontrei aquela, estranha ao meu círculo, para me amar e me sentir. Na minha idade, tu também deve saber, um golpe desses traz manifestações indiretas, mas violentas. Tirou o lenço e passou um instante pelos olhos. Esgotou o prato e emendou: como lhe devia ter sido dura a vida. Aos 14 anos, é metido numa escola, que mais é uma prisão. De corpo em corpo militar, vaga sofrendo as durezas da disciplina e também a da hierarquia. Tudo isso lhe custa o vício da vida. Tira-lhe a iniciativa, a sensação do que pode por si. Um belo dia, fazem-no servente e ei-lo a receber humilhações de todo um corpo de funcionários pretensiosos, desde o ministro até o contínuo. Casseio. Ele, valente, que nascerá em lugar em que a bravura pessoal é exigida para a própria vida comum, tinha medo de sair com a mulher, porque, nem é bom contar. E continuou a comer os pratos seguintes, trocando uma reflexão ou outra, enquanto eu não atingia os limites da minha surpresa. Gonzaga de Sá nunca me aparecerá com esse aspecto de sentimentalidade comum. Em começo eu achei uma natureza fria, depois um despeitado, em seguida uma espécie de pura inteligência que via a vida e as suas instituições para lhe colher os aspectos contraditórios. Um dia em que muito eu pensava sobre ele, achei-o da raça daquele André Malteri, de Barres, que nasceu para compreender e desorganizar. Como neste momento me surgia sentimental, quase lamuriento. É verdade que, em certas ocasiões, quase o sentia dessa maneira, mas, nestas, sempre se tratava dele, e não há quem o não seja a seu próprio respeito. Durante os quase 2 dias em que o vi em presença da morte de um amigo, ele se transfigurara inopinadamente, num sentimental vulgar, exatamente igual a qualquer homem. Desesperava por compreendê-lo, fiz todas as hipóteses, combinei-as, sem que o tivesse perfeitamente compreendido, confesso. E até o presente, quando ligo os diferentes modos de ser com que ele se me apresentou hoje, ontem e amanhã, em vários momentos e horas, é tal a incoerência, é tal a falta de ligação dos seus atos, que o vejo na memória como vi naquela tarde. Em um café a circunvagar o olhar por tudo. Enigmatico. Deixando o hotel, ao chegarmos à Avenida Central, havia um movimento por ela acima. Subimos até o pavilhão Monroe. O público noturno de domingo, nas ruas, tem uma certa nota própria. Há os mesmos flaneurs, 136, artistas, escritores e boêmios, os mesmos camelôs, mendigos e rodeuses, 137, que dão o encanto do pitoresco à via pública. No domingo, porém, como eles, vêm as moças dos arrabaldes distantes, com seus pálidos semblantes e os vestidos característicos. Vêm as armênias das adjacências da Rua Larga, em cujos grandes olhos negros, guarnecidos de longos cílios, e com os duros reflexos de turmalina, a gente vê por vezes passar alguma coisa de ferocidade asiática. Além destes, há operários em passeio, com as suas roupas amarfanhadas pela longa estadia nos baús. Há caixeiros com roupas eternamente novas e grandes pés violentamente calçados. Por entre essa gente, fomos indo até a balaustrada que dá para o mar, junto à qual nos encostamos, olhando em todo o comprimento a avenida iluminada e movimentada. Repara, disse-me Gonzaga de Sá, como esta gente se move satisfeita. Para que iremos perturbá-la com as nossas angústias e nossos desesperos? Não seria mal? É um caso de consciência. De que me vale esse testemunho? Quem tem certeza das suas revelações? Quem acreditará na sua consciência? Sou pela dúvida sistemática. Eu não sinto evidências. Não sofro daquilo que Renan chamava a horrível mania da certeza. Tudo para mim foge, escapa, não se colhe. O que há são crenças, criações do nosso espírito, feitas por ele para seu gasto, estranhas ao mundo externo, que talvez não tenha nenhuma ordem para se curvar a que criamos. Determinando a consciência, valeria a pena perturbar a paz desses panurgianos? 138. Não lhe soube responder, ele também não me pediu resposta. Olhamos ainda as filas de luzes que se erguiam por todo o comprimento da via pública. Descemos a rua pouco depois. Fomos tomar chopes e abancados no botequim conversamos outras banalidades. Quando nos despedimos ele me disse: vou educar o Aleixo Manuel, o filho do Romualdo. Hei de fazê-lo um Tito Lívio de Castro. Eu tive um pensamento aziago e, de mim para mim, perguntei, viveria Gonzaga para tanto? Valeria a pena? 11. Era feriado nacional. Desci de minha casa aborrecido. Uma noite má, povoada de recordações amargas, pusera-me de mau humor, irritado, covardemente desejoso de fugir para lugares longínquos. Era festa nacional. Os poderes públicos tinham resolvido festejá-la com o ruído de uma parada, a que se seguia uma recepção em palácio e um espetáculo de gala, à noite, no barracão da Guarda Velha. Desci para me delir, 139, na multidão, para me embriagar no espetáculo dos fardões e dos amarelos, para me fragmentar com o estrondo das salvas fugindo a mim mesmo, aos meus pensamentos e às minhas angústias. Saltei no campo de Santana, esgueirei-me por entre o povo, entrei no jardim, deixando-me a ver os batalhões, ingenuamente, humildemente como se for um garoto. As tropas formavam, esperando a visita do general, para desfilarem, então, pelo catete, em continência ao presidente.
Vi regimentos, vi batalhões, luzidos estados-maiores, pesadas carretas, bandeiras do Brasil, sem emoção, sem entusiasmo, placidamente a olhar tudo aquilo, como se fosse uma vista de cinematógrafo. Não me provocava nem patriotismo nem revolta. Era um espetáculo, mais nada, brilhante, por certo, mas pouco empolgante e ininteligente. Junto a mim, dois populares discutiam, ao passar as forças formidáveis da pátria, os seus recursos de mar e terra. Tinham um almanaque na cabeça, sabiam o nome dos oficiais, a marca dos canhões, a tonelagem dos couraçados. Discutiam com evidente orgulho, satisfeitos, manifestando, aqui e ali, desgosto que fosse tão reduzido o número de regimentos de cavalaria e tão poucos os couraçados de alto mar. Eu olhei. Olhei as suas botas, olhei os seus chapéus. Em seguida, passei o olhar nos generais pimpões que galopavam ao lado dos dourados almirantes. A sociedade repousa sobre a resignação dos humildes. Grande verdade, pensei de mim para mim, recordando Lamenais. Voltei a olhá-los. Continuavam a discutir acaloradamente, faziam comparações com a força de outros países vizinhos, e passava-lhes pelas faces uma irradiação de orgulho, quando o cotejo nos era favorável. Por que aqueles homens maltratados pela vida, pela engrenagem social, cheios de necessidades, excomungados falariam tão santamente entusiasmados pelas coisas de uma sociedade em que sofriam? Porque a queriam de pé, vitoriosa, eles que nada recebiam dela, eles que seriam espezinhados pela mais alta ou pela mais baixa das autoridades, se alguma vez caíssem na asneira de ter negócios a liquidar com alguma delas. Não seria fundamental, estrutural, em todos nós, neles como em mim, esse espontâneo separar das nossas dores, a provável culpa do corpo social em que vivemos? Poderíamos viver? Sem ele, sem as leis e sem as regras que nos esmagam? Secretos ditames de nossa natureza não nos impunham essa subordinação resignada? Quem sabe lá? E, conforme tão bem dizia Gonzaga de Sá, que tinha eu, homem de imaginação e de leitura, que tinha eu de levar desassossego às suas almas, as daquela pobre gente, de lhes comunicar o meu desequilíbrio nervoso? Olhei-os ainda uma vez. Um deles desconfiou e sorriu ao outro. Desviei o olhar, alvejando por sobre uma rua em frente, vista por mim em toda extensão, graças a uma aberta na formatura. Olhando o ar, pus-me a recordar que, ainda há dias, naquele longo sulco que se lhe abria pelo eixo em fora, homens sujos cavavam, e que, fizesse o sol mais ardente ou o aguaceiro mais temível, eles cavariam. E eu acendi a todas as injustiças da nossa vida. Eu colhi no momento todos os males com que nos cobriam os conceitos e preconceitos, as organizações e as disciplinas. Quis ali, em segundos, organizar a minha república, erguer a minha utopia, e, por instantes, vi resplandecer sobre a terra dias de bem, de satisfação e contentamento. Vi todas as faces humanas sem angústia, felizes, num baile. Tão depressa me veio tal sonho, tão depressa ele se desfez. Não sei que diabólica lógica me dominava, não sei que inveterados hábitos de reflexão vieram derrubar meus sonhos. Eu abanei a cabeça desalentado. Tudo isto era sem remédio. Morto um preconceito ou uma superstição, nasciam outros. Tudo na terra concorre para criá-los. A arte, a ciência e a religião são as suas fontes, são as matrizes de onde saem, e só a morte dessas ilusões, só o esquecimento dos seus cânones, dos seus delírios e dos seus preceitos trariam à humanidade o reino feliz da perfeita ausência de todas as noções entibiadoras. 140. Seria assim? Não ficariam algumas? Não era mesmo da essência da natureza humana ter cada grupo seu estoque para opor as do vizinho? Não tinham os tupis as suas contra os tapuias, não tinham os portugueses contra estes dois, e os ingleses contra todos eles? Que me importava hoje ter de sofrer com as noções de alguns universitários europeus e a burrice dos meus concidadãos, se amanhã, a Selvajado, 141, de Azagaia, 142, e Bodoc, iria sofrer da mesma maneira com as da tribo minha vizinha ou mesmo com as da minha? Levei em tais pensamentos emaranhado minuto a fio. Para mim, afinal, ficou-me a certeza de que sábio era não agir. Que me propusesse apagar as atuais fontes de sofrimento, seria preparar o nascimento de outras. Fosse o meu movimento no sentido de continuar a marcha que a humanidade vem fazendo até hoje. Fosse no sentido de a fazer retroceder para os dias que já se foram. Tive um louco desejo de acabar com tudo. Queria aquelas casas abaixo, aqueles jardins e aqueles veículos. Queria a terra sem o homem, sem a humanidade, já que eu não era feliz e sentia que ninguém o era. Nada, nada. O clarim retiniu. Soou um ao longe, depois os outros, um a um, como se os sons de um fizessem o outro vibrar. As tropas dispunham-se a desfilar. Desfilaram. Passaram aos meus olhos lisas faces negras reluzentes, louros cabelos que saíam dos capacetes de cortiça, homens de cor, de cobre, olhar duro e forte, raças, variedades e cruzamentos humanos se moviam a uma única ordem, a uma única voz. Tinham, os seus pais, vindo de paragens longínquas e das mais desencontradas regiões do globo. Que motivos ocultos, sob a grosseria dos fatos históricos, explicavam essa estranha impulsão e aquela mesma obediência a um mesmo ideal e a uma mesma ordem? Que bobagem! Pensei por aí estar a meditar sobre coisas tão imbecis, quando estavam próximos os armazéns de modas, o pavilhão mourisco, ou os pequenos ecos, tão pejados de coisas importantes e inteligentes, onde poderia com ganho e lucro empregar a minha atenção e o meu estudo. Que besta sou! As tropas continuavam a marchar em direção do catete. Vi-as passar simplesmente, como as tinha visto formar. Depois que passaram, vim descendo ruas ao sabor da multidão. Nela, flutuei com prazer, gozando a volúpia da minha anulação.
Vinha como uma gota d'água no caudal de um rio, e, quando me perdi no Largo do Rocio, foi para esbarrar com o Dr. Xisto Beldroegas, bacharel em Direito e colega de Gonzaga de Sá, na Secretaria dos Cultos. Caminhava devagar e preocupado, sombriamente preocupado. Conheci-o por intermédio do meu amigo, que me descrevera sua curiosa atividade mental. Beldroegas era o depositário das tradições contenciosas da Secretaria dos Cultos. Apaixonado pela legislação cultual do Brasil, vivia obsedado, 143, com os avisos, portarias, leis, decretos e acórdãos. Certa vez, foi atacado de uma pequena crise de nervos, porque, por mais papéis que consultasse no arquivo, não havia meio de encontrar uma disposição que fixasse o número de setas que atravessavam a imagem de S. Sebastião. Gonzaga de Sá contava coisas bem engraçadas do seu colega bacharel. Notava muito a sua necessidade espiritual da fixação, da resolução em papel oficial de tudo e todas as coisas. Beldroegas não podia compreender que o número de dias que chove no ano não pudesse ser fixado, e se ainda não estava, em aviso ou portaria, era porque o Congresso e os ministros não prestavam. Se fosse ele. O movimento dos astros, o crescimento das plantas, as combinações químicas, toda a natureza, no seu entender, era governada por avisos, portarias e decretos, emanados de certos congressos, ministros e outras espécies de governantes que tinham existido há muito tempo. Não acreditava que outras vontades ou forças mais poderosas do que as dos membros ostensivos do poder político governassem. Eram eles, só eles, o voto. Talise. Apesar de enfronhado na legislação, não tinha uma ideia das suas origens e dos seus fins, não a ligava à vida total da sociedade. Era uma coisa à parte, e a comunhão humana, um imenso rebanho, cujos pastores se davam ao luxo de marcar, por escrito, o modo de aguilhoar, 144, as suas ovelhas. Para o Dr. Xisto Beldroegas, a lei era ofensiva, inimiga da parte. Ninguém tinha direito em presença dela, e todo pedido devia ser indeferido, não logo, mas depois de 1000 vezes informado por 20 e tantas repartições, para que a máquina governamental mais completamente esmagasse o atrevido. Demais, tinha uma noção curiosa da lei. Uma vez eu lhe falei na lei da hereditariedade. Lei. Exclamou. Isso lá é lei. Como? Não é. Não passa de uma sentença de algum doutor por aí. Qual o parlamento que a aprovou? Lei, no entender do colega de Gonzaga de Sá, eram 2 ou 3 linhas impressas, numeradas ao lado, podendo ter parágrafos e devendo ser apresentadas por um deputado ou senador, às suas respectivas câmaras, aprovadas por elas e sancionadas pelo presidente da República. O que assim fosse era lei, o mais, bobagens. Zisto vinha preocupado, sombriamente preocupado. Hesitei em lhe falar, não tive tempo, porém, de tomar uma decisão. Ele deu com os olhos em mim. Doubter. Disse eu, fingindo surpresa e contentamento. Ele não me respondeu claramente, articulou unicamente um grunhido de suíno, como exigia sua respeitabilidade burocrática. Sou teimoso, quis obrigá-la a falar, insisti amavelmente. Em que pensa, doutor? Xisto gostou da minha subalternidade, consertou o pincenê, 145, ajeitou o olhar nas órbitas e disse. Isto vai mal. Não sei onde vamos parar. Por quê, doutor? Ora. É uma balbúrdia. Não há dúvida, concordei. Nem dá gosto trabalhar. Imagine só o senhor que há mais de 10 anos, nas minhas informações, lembra a necessidade de ser fixado o número de linhas dos avisos. É preciso regular isso perfeitamente. Ora, uns têm 5 linhas, ora, outros têm 10, 15, 30. É um inferno. Veja só hoje o país. Chama a mensagem o que é um simples aviso. É por causa dessa deficiência na doutrina. É verdade que serão sempre ignorantes. A coisa podia estar determinada e os jornalistas não saberiam. Qual? Nesta terra, fique certo, ninguém se entende. Os que prestam estão por baixo. Durante longos minutos, contou-me ainda outros grandes desgostos da sua alma de funcionário. Interrompi-o perguntando. E o Gonzaga, como vai? Parece-me que anda adoentado. Outro dia, teve um delíquio, 146. Passou? Sim, passou, mas, na idade dele, é mau. Dizem que vai ser aposentado. Que pena. Não perde nada. Bom camarada, mas não entende do serviço. Até hoje, com perto de 40 anos de casa, ainda não se tinha habituado a pôr o número de anos da República nos decretos. Imagine só. Eu gosto dele, garanto, a respeito de serviço, porém, não era lá grande coisa. Sabia, é certo, mas negócio de romance, de filosofia, de revistas. Fico com pena. Ele tinha boas pilhérias, 147. Muita gente há de dizer que gosto porque a sua aposentadoria vai me aproveitar. Estou em primeiro lugar para a promoção. Mas, não. Tenho pena. As últimas palavras foram ditas quase a meia voz. Calou-se um pouco e, em seguida, continuando a caminhar a meu lado, desandou a falar de sua repartição e dos colegas. O chefe não entendia, o diretor ainda menos, o ministro. A custo pude me afastar desse portentoso senhor, cujas mãos graduavam a força da lei e sustinham a majestade do Estado. Deixando-o, tive ímpetos de ir ver o meu amigo. Era pouco mais de 2 horas.
muito cedo e teme incomodá-lo, com uma visita demorada. Deixei-me ficar pelas ruas até as 4 horas da tarde, quando me dirigi à sua casa, saudoso dele, a quem não via há mais de 20 dias. Foi o próprio Gonzaga de Sá quem me recebeu. Disseram-me que estavas doente, disse-lhe eu ao entrar. Qual? Uma ligeira infecção do ambiente. Quem foi que te disse? O xisto Beldroegas. Logo vi. Eles é que me fazem doente. Não os posso suportar mais. Que cacetes? Imita-me. É incrível que só agora, aos 60 e tantos anos, eu me venha sentir incompatível com eles. Não tiveste uma tontura? Tive, mas coisa insignificante. O que tenho, de fato, é aborrecimento, é tédio. Sofro em me sentir só. Sofro em me ver que organizei um pensamento que não se afina com nenhum. Os meus colegas me aborrecem. Os velhos estão ossificados, os moços, abacharelados. Pensei que os livros me bastassem, que eu me satisfizesse a mim próprio. Engano. As noções que acumulei, não as soube empregar nem para minha glória, nem para minha fortuna. Não saíram de mim mesmo. Sou estéril e morro estéril. As palavras me faltam, as ideias não encontram expressões adequadas para se manifestarem. Enfim, estou no fim da vida, e só agora sinto o vazio dela, nota sua falta de objetivo e de utilidade. Meu coração foi sáfaro, 148. Gastei um capital precioso em coisas fúteis. A vida quer outras coisas. Passei 41 anos a girar em torno de mim mesmo, e vivendo horas cercado de imbecis. Calcula que meu chefe, há dias, organizou um curioso sistema de nomeação para presidente da República, e muito a sério, podes crer. Como era? Entrava-se amanuense, e de promoção em promoção, ia-se a presidente. Engine Hoso. Sabes qual a vantagem apontada por ele? Não. Quando houvesse necessidade de se lavrar um decreto em palácio, o presidente estava perfeitamente apto a fazê-lo. Oh. Impossível. Nem a paciência de um santo. Nós conversávamos sentados naquele gabinete em que Gonzaga de Sá me recebeu pela primeira vez. Assombrava-me aquele seu desabafo. Não estava nos seus hábitos. Eu não o esperava. De há tempos para cá notava-o menos resignado, irritadiço, mais deprimido, sem energia para se conter. Perdera um pouco a sua ironia aguda, deixava-se facilmente encolerizar e lastimava-se desalentadoramente. Não o tentei consolar, ele não era dos que se consolam. Olhei um instante para fora da janela. As alturas estavam calmas, o céu muito azul e límpido, o sol brilhava sem violência, megamente envolvendo a palmeira quieta. O flanco chanfrado da pedreira, do outro lado, era visto ao longe, pela janela aberta, bruscamente claro, surgindo por entre a vegetação escura e a rocha, como uma chaga. Os cavouqueiros mexiam-se. O fermento humano na natureza é indiferente. Da rua vinha até nós o pregão monótono dos vendedores ambulantes. Pelas janelas da frente, eu vi a ponta das palmeiras do palácio e as alturas do morro de Guaratiba, pairando sossegadamente sobre nossos festins ruidosos. Gonzaga de Sá levantou o olhar da folha de papel em que estivera rabiscando, passeou a vista pelas 3 faces da sala aberta para o exterior e permaneceu alguns minutos com o olhar perdido. Por fim, o meu velho camarada voltou-se e perguntou-me ainda uma vez. Quem te disse que eu estava doente? Já te disse. O xisto Beldroegas. Que idiota! Com aquela voz de castrado, com aquele passo de jabuti. Tenho-lhe nojo, nojo da sua burrice. Imagina que, para me moer, ele se propôs um dia a discutir filosofia com o Baltar. Sabes o que discutiram? Não. Ouve, Beldroegas diz ao outro, olhando de esguelha para mim, Baltar, vamos discutir filosofia. Baltar empavesa-se, 149, põe as mãos para trás, e diz com segurança vamos. Baltar tosse, Beldroegas faz um esforço para falar, cacareja e pergunta, como morreu Sócrates? Felizmente, eu escapei de ser doutor. Rime, enquanto Gonzaga de Sá acendia, a custo, um cigarro. Tremia, vários fósforos apagaram-se. Levantei-me, para deitar fora o meu que se extinguira, e, de soslaio, pude ver a folha que Gonzaga de Sá rabiscava. Eram indecisos traços de uma fisionomia humana. Sempre aquela obsessão. Sentei-me e ele continuou. Dantes, eu tinha pena. Hoje, sobe-me o ódio, dá-me vontade de lhes quebrar a cara. Eu quis fazer deles o meu ambiente, comuniquei-lhes as minhas leituras. Os burros maldizem-me. Eunucos, castrados. Arranharam umas opiniões, uns retalhos de pensamento dos meus lábios, e com eles próprios, querem me ofender e irritam-me. A burrice humana é insondável. Tenho desgosto de mim, da minha covardia. Tenho desgosto de não ter procurado a luz, as alturas, de me ter deixado ficar covardemente entre tais patos, entre tais perus, burros e maus, agaloados ou não, ignorantes e sórdidos, incapazes de simpatia, de gratidão e de respeito pelo valor dos outros. Como me fui meter com esses idólatras de títulos e posições, patentes e salamaleques, 150, abaixados diante da força e do dinheiro? Não sei. Os mais próximos, eu os quis melhorar. Eu lhes levei autores, novidades, jeitos de pensar. E eles? Oh, que bestas! Que bestas! O que mais me aborrece é ter chegado a esta idade vazio de tudo, vazio de glória, de amizade, só, e quase isolado dos meus e dos que me podiam entender.
Estou abandonado, como um velho tronco desenraizado num areal. Vivi muito e espero ainda viver alguma coisa. Vi ladrões, vi assassinos, vi gatunos, vi prostitutas. Tudo isso é gente boa, muito boa, à vista dos perus graduados no meio dos quais vivi. Fugi das posições, do amor, do casamento, para viver mais independente. Arrependo-me. Vênus é uma deusa vingativa. Gonzaga estava desvairado, nunca o vira com aquelas feições, com aquela violência de linguagem. Ele se tinha erguido da cadeira, os cabelos se desfizeram, e, na mão esquerda, erguia o cigarro como uma tocha de incendiário. Gonzaga, S.E. Clemente. Perdoa. Não me respondeu e sentou-se. Lá fora, começava a correr uma branda viração, a cujo impulso a palmeira inclinou-se para o nosso lado. Na parede, todas as figuras da alegoria da primavera pareciam olhar meu inolvidável. 151. Amigo. A cegonha de bronze como que esticou um pouco mais a cabeça e, no alto do portal, o mocho juntou mais os olhos, como se espantasse com aquela atitude de Gonzaga de Sá. Todos aqueles seus companheiros de tantos anos se admiravam da brusca revolta. Eles se haviam surpreendido como eu, apesar de tudo. Compreendi, então, que o temperamento de Gonzaga era de fortes paixões, que a ironia tinha disfarçado a mágoa de não achar onde aplicá-las e surdas efervescências de raiva deviam viver sepultadas no seu íntimo. Na forte compreensão da dignidade de sua pessoa, e no avassalador orgulho pela sua inteligência, atrozes feridas deviam se ter aberto nele pela vida toda, e agora, com a decadência de energia que a velhice acarreta, não mais podia suportar-lhes as dores cruéis e gemia. Era mais uma interpretação da alma do meu amigo. Concluí também que aquilo seria uma convulsão, uma inevitável perturbação provocada pela idade, na sua calma habitual e na triste ironia que perfumava o seu viver solitário, perturbação que mais se acentuou depois da morte do compadre. Vexado, durante uns instantes, esteve calado, dizendo-me afinal: nunca me viste assim, não é? Has de me desculpar. Nunca mais. Não terei motivo para o ser outra vez. Teve um grande ofego e falou-me em seguida, com aquela sua voz de sempre, cheio de mansuetude e bondade. Fizeste bem em vir. Jantas comigo e iremos ao lírico. Quero ver pela última vez aqueles lugares, quero ver o núcleo atual de tantas ilusões. Iras comigo. A tua mocidade me excitará a rever os meus 25 anos esperançosos. Não queria ir porque aquela gente do teatro eu a senti hostil, mas acedi e jantei com ele, a irmã e o afilhado. O jantar foi triste, descolástica, com a indiferença do seu olhar verde, jantou sempre cerimoniosa, tendo sempre um sorriso de bondade fixado nos lábios. Não perdia nunca aquele seu ar de remanso, de placidez. Mas, com tanta passividade, que não lhe adivinhei qualquer contração, ter descoberto a crise porque vinha passando o irmão. Era como essas deliciosas paisagens para onde corremos quando a alma se nos tolda de desgosto. Contemplamo-las, horas e horas, esperando um consolo, um afago, e elas nada nos dizem. Continuam, como sempre, belas para toda a gente, mas sem compreensão simpática para um qualquer dentre os muitos que as procuram. Descolástica continuava plácida e remansosa, mas parecia ser assim para todos, sem escolha nem eleição diante da recente agitação do irmão. Antes, em face de sua indiferença nirvanesca por tudo, do seu niilismo intelectual, ela sempre procedeu como a paisagem. Ficou muda sem uma palavra para animá-lo, e sem um conselho para sossegá-lo. Acabado o jantar, Gonzaga de Sá vestiu-se pacientemente, carinhosamente. Íamos em cadeira de segunda classe. Eu, por causa do traje, não podia acompanhar em primeira como ele queria. Entretanto, abotoou-se bem, fez com que as calças caíssem com justeza sobre as botinas, amarrou bem a gravata, perfumou-se e fomos com antecedência comprar os bilhetes. Quando saltamos na porta do teatro, já começavam os carros a chegar. Em geral, os cupês traziam 3 pessoas e as vitórias, 152, 6, sem contar o nhonho na boleia, ao lado do cocheiro. Havia um único palafreneiro, 153, para todos os carros. Logo que um apontava no canto da rua Senador Dantas, o pobre homem corria e seguia emparelhado ao veículo até o ponto justo de abrir a portinhola. Se, por acaso, um chegava trazendo o número normal da lotação e com ajudante de cocheiro próprio, causava pasmo. Era como se fosse uma carruagem de príncipe. Dos ceroulas é que saltava o grosso dos frequentadores. E, ainda uma vez, eu me admirei que gente, que pagava vestidos e trajes tão caros, não pudesse vir em carruagens condignas e menos abarrotadas. Em certo momento Gonzaga de Sá me disse, sem que nem porquê: mete dó, não ofende, este luxo. A sineta anunciou o espetáculo. Entramos. Poucas vezes fora eu ao antigo Pedro II e as poucas em que fui, assisti ao espetáculo das Torrinhas, 154. De modo que aquela sociedade brilhante que via formigar nas cadeiras e camarotes, de longe, parecia revestida de uma grandeza que me intimidava. Debruçado na grade da galeria, as casacas corretas e os ricos vestuários das senhoras eram um deslumbramento para os meus pobres olhos, e, por não ser do meu gosto analisar os espetáculos que me agradam, aceitei aquela sociedade como deslumbrante, grandiosa e brilhante. Contudo, vulgarmente, e muito, na entrada, parecia-me que aquelas damas envoltas em capotes e outros agasalhos tinham o ar de quem ia para o banho, enquanto, na sala, de colos nus, sob o rebrilho das luzes, surgiam-me como mármores de museu. No cassino, ao ver pelos camarotes aquelas conhecidas grandes damas estrangeiras, os galeões do México, rutilantes de joias e de sedas, também recebi igual impressão de grandeza, beleza e majestade.
Consenti, depois de anos de ausência, em pisar no lírico. E agora ver tudo aquilo mais de perto, graças a Gonzaga de Sá, graças à animação, ao reforço que ele trazia à minha humildade nativa. A representação ainda não começara. Damas conversavam com cavalheiros, à entrada dos camarotes. Eu ficava bem junto à fila direita. Vi algumas de perto e as cadeiras dos camarotes, que me pareceram bem inferiores às da sala de jantar da minha modesta casa. Notei-lhes o forro de reles papel pintado, o assoalho de tábuas de pinho barato. Alonguei o olhar pelo corredor e, além de acanhados, julguei-os sujos, vulgares, a guiar os passos para lugares escusos. O teto sempre me intrigou. Com seus varões de ferro atravessados, supus que se destinassem a trapézios e outras coisas de acrobacia. Opéra ou circo? Entretanto, eu estava no ponto mais elegante do Brasil, no ponto para que converge tudo o que há de mais fino na minha terra. Era para brilhar ali que nós todos brigávamos, matávamos e roubávamos, por sobre os 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Não se acredita! Os músicos tinham acabado de afinar os instrumentos. Dentro em pouco, o maestro chegou. O presidente apareceu no camarote e a orquestra atacou o hino nacional. Pusemo-nos de pé e, ao começar propriamente a ópera, sentamo-nos a ouvi-la. Bela casa. Disse eu ao ouvido de Gonzaga de Sá. Chique, rica. A metade não pagou a entrada. Há muito que eu não via tanta gente poderosa reunida. E, em todo caso, curiosa e representativa, disse-me ele. Estivemos alguns instantes a sorver o mel daquela música, mais realçada ainda pela doce voz dos cantores, que nos vinha aos ouvidos como uma carícia fora das coisas. Vi num camarote uma linda senhora, de busto alto, linhas rígidas, que se apresentava sozinha. Procurei ver-lhe o rosto. Era Pilar, uma espanhola que talvez muito influísse nos destinos da pátria. Gonzaga de Sá ouvia, e eu perturbei-o apresentando-lhe a espanhola. Conhices Perguntiae. Quem é? A Pilar. A ninfa da alta política, da alta finança, de toda a pirataria com patente. On. É justo que as haja para todas as classes, tanto mais que é invejada. Olha como a vê a honesta Mi. Aldom. 7. Camarote, da 1. Ordem, à direita. Vista. Vi responder Gonzaga de Sá. Sabes quem é Mi? Aldom. Não. É uma senhora aí. Sabes bem quem é? Bem não sei, nem ninguém, mas é das rodas finas. É viúva e, sem ser rica, gasta rios de dinheiro. Não há motivo para inveja. Moralizes. Absolutamente, não. Verifico fatos. Repara, à esquerda, aquelas 3 moças. Benitez. Hein? De fato. São filhas do moralista da vanguarda. Ganhou ele ultimamente 200 contos com a indenização que pleiteou para a comp das obras do porto de Tabatinga, por não ter nunca a companhia encetado a construção dos seus utilíssimos cais. Foi no mês passado. Admira que tenha ainda dinheiro. Foi útil, elas nos vieram alegrar o olhar. E aquela senhora colar? Que te parece ela? Esposa de um senador ou banqueiro. Exato, mas de jogo. Há 30 anos ele o é apesar de todos os códigos proibirem-no. A inutilidade das leis. Bom assunto. E aquele almirante que parece viu todos os mares da terra? Desde a viagem de instrução, que foi feita à vela, nunca mais embarcou, a não ser para Niterói. Pratico. Em terra, disse-me rapidamente Gonzaga de Sá. Bela casa. Bela casa. O ato findava. Palmas entusiásticas partiram das galerias e alguns nas cadeiras também aplaudiram. Simos. Pus-me a ver as feições daquela gente tão maldosamente catalogada por Gonzaga de Sá. Tinham não sei que de inquietude, não sei que de desassossego no olhar, que me penalizou. Quis interrogar o meu amigo. Parei um instante para ver a Pilar que passava. Roçou-me e pude ver-lhe bem as feições. Eram calmas e o olhar seguro e satisfeito. Em face daquela inquietude geral, o seu sossego pareceu-me superior, aristocrático, exercendo aquela fascinação especial da pessoa humana que pode, está segura de si e não tem tormentos. Observei tudo isto a Gonzaga de Sá. Ele sorriu-se ligeiramente e retrucou. Pudera. Eles sabem como estão aqui. Eles sabem que os que, com bulha matinada, 155, frequentavam o lírico ou o provisório, há 40 anos atrás, no meu tempo, não tem talvez um representante entre eles. Para onde foram? Não se sabe. Eles temem o futuro. Perpassou um pouco a vista por sobre aqueles cavalheiros elegantes e aquelas damas jeitosas e disse-me. Vocês, os moços, fizeram mal em destronar os antigos. Apesar de tudo, nós nos entenderíamos afinal. Vínhamos sofrendo juntos, vínhamos combatendo juntos, às vezes até nos amamos, entenderíamos-nos por fim. Estes de agora. Nada impede que nos entendamos afinal com estes, também. Qual? São estrangeiros, novos no país, ferragistas e agiotas enriquecidos, gente nova. Vocês estão separados deles por quase 400 anos de história, que eles não conhecem nem assentem nas suas células. O que, para eles, é de lastimar, pois esses anos passados dão força e direitos a vocês, que os devem reivindicar. Em breve vocês terão de empregar a força para eles respeitarem vocês. Esses 400 anos.
Resumindo, continuou Gonzaga, vocês arranjaram novos dominadores, com os quais vocês não se poderão entender nunca, e expulsaram os antigos com os quais, certamente, se viriam a entender um dia. Erraram, e profundamente. A sineta tocou, e fomos tomar lugares. A Pilar já estava no camarote. Nos outros, quando neles iam entrando as damas respectivas, o primeiro olhar era para ela. O presidente já estava sentado, bem à vista da sala. A Pilar olhou demoradamente, correu a vista pela sala e olhou ainda uma vez, com firmeza e sem inveja. Era como se dissesse, aqui eu e tu. A orquestra atacou, o pano subiu e eu me preparei para ouvir as doçuras da música italiana. O espetáculo prolongou-se além da meia-noite, e nós assistimos-lo até ao fim. Simos tristes. Era a primeira vez que eu assim saía de um teatro. Nos meus tempos de estudante, deixava o espetáculo alegre. Cercado se não de amigos, no mínimo de camaradas, passava a representação como assistindo a uma aula, em cujos intervalos, de igual a igual, discutia e conversava familiarmente com os outros. Desta vez, sem aquele ambiente favorável de colegas, eu me choquei bruscamente com aquele mundo hostil. Não houve uma só palavra que me ferisse, nem sequer um olhar. Entretanto, só em contemplar aquela grande gente, que me parecia tão rica e tão brutal, eu me senti inferior. ¿Dónde me vina ese sentimento? Era a minha cultura? Não, eu recebi a mesma instrução dos mais instruídos da minha idade que lá estavam. Era do meu caráter, das falhas da minha moralidade? Não, também, eu sentia que as tinha. Contudo, em comparação com o grosso daqueles cavalheiros tão limpos, eu era puro, imaculado. Nada mais me restava comparar, a não ser que meu sangue me fizesse perfeitamente inferior, mas este mesmo eu cria correr em muitos daqueles a quem me julgava inferior. Donde vinha, portanto, esse sentimento que me entristecia? Analisei na memória o espetáculo que me ferira, combinei-o com as palavras de Gonzaga de Sá. Lembrei-me de que eles tinham vindo do Brasil todo, de todos os seus pontos, a brigar, a roubar os seus parentes, as suas mulheres e os governos, a furtar pobres e ricos, a matar também levas e levas de imigrantes nos árduos trabalhos agrícolas. Era aquele o seu prêmio. Tinham saltado por cima de todas as conveniências, por cima de todos os preceitos morais, tiveram coragem, enquanto eu. Algumas vezes por aí, umas pândegas e muito álcool. Narcótico. Era isso. Percebendo a verdade, revoltei-me contra minha fraqueza, contra minha alma bruxuleante e pulha, 156, que me fazia deter diante das regras do decálogo, diante dos preceitos morais. Eu era um covarde, um escravo, eles, príncipes e reis. Não serei mais assim. Era preciso brigar, briguemos. Escolherá a guerra, te lao. Fomos tomar cerveja em um café de notívagos. Gonzaga de Sá vinha embrulhado num sobretudo com rigor de parvenu, 157, viajado. Em começo, bebemos calados, afinal Gonzaga de Sá quebrou o silêncio. Eu saio dessas coisas triste. Ora. Não, é certo. Tenho pesar de mim, uns longes de patriotismo e, quando vejo que aquilo, o lírico, a condensação da fina flor é a mesma coisa de há 40 anos passados, fico abatido. São os mesmos fazendeiros sugadores de sangue humano, são os mesmos políticos sem ideias, são os mesmos sábios decoradores de compêndios estrangeiros e sem uma ideia própria, são os mesmos literatos a Otaviano, literatos de coisas de Cotilon, 158, os mesmos agiotas. Há 40 anos era assim, não mudou. Serão sempre assim? Sem querer respondi logo. Certamente. Depois, reflete que havia uma certa contradição entre o que Gonzaga de Sá me dissera no teatro e o que observava agora. Entretanto, calei-me. Eu também sou do teu parecer, confirmou ele, mas, agora, me acode dizer-te que os outros eram mais nossos parentes. E, calmamente, sorvemos longos goles de cerveja, até espertar o corpo. Gonzaga de Sá pagou e, quando me quis despedir, perguntou-me: para onde vais? Para casa. Sinceramente. Palavra. Vem dormir em minha casa, amanhã ficarás ajudando-me a arrumar os livros. Juntos tomamos o bonde, para sua residência, nos arredores da rua Bento Lisboa, no Catete, e nas encostas de Santa Teresa. No bonde, viajavam poucos passageiros. Havia uma rapariga, com um grande chapéu e um longo e belo capote, num banco da frente. Gonzaga de Sá esteve a observá-la muito tempo, e ali pela Rua da Lapa, bruscamente refletiu, olhando para a mulher. O que sinto é que essas senhoras não sejam diferentes das de sociedade. Se o fossem, eu talvez experimentasse. E não mais disse coisa de valia, até a porta da casa, onde entramos já com os galos a cantar, recebidos pela saudação sonolenta do velho preto Inácio. 12. Últimos encontros. Dormi magnificamente, em um amplo quarto desses das velhas casas do Rio de Janeiro que dão bem a imagem da fartura e da liberdade da nossa burguesia nos meados do século passado. Era maior do que as salas das nossas apelintradas, 159, casas de hoje. Despertei manhã adiantada. O quarto em que dormi dava para a sala de jantar. Penetrando aí, dei com descolástica, de plácidos olhos verdes, a vigiar atentamente o pequeno Aleixo Manuel, que tomava uma ligeira refeição matinal, antes de ir para o colégio. Gonzaga de Sá não estava. Ao entrar, o menino levantou a cabeça da xícara e pousou por instantes os seus grandes olhos negros, enervados de prata, sobre mim, interrogativamente, como sempre.
Vendo aquela criança, não sei que longínquas lembranças da minha infância me vieram. Eram as esperanças da minha iniciação nas coisas obscuras do alfabeto. Eram os afagos e espantos da minha professora. Eram também os dolorosos desenganos desta minha mocidade irrequieta e desigual. Não vi o que invocava em mim aquela criança, com a sua rígida fronte inteligente e a sua forte e redonda cabeça de homem de caráter. Ele me olhou, fiz a saudação matinal, respondeu-me e me sentei. A velha descolástica informou-me, então, que o irmão erguera-se cedo e trabalhava na sala. Demorei-me uns tempos a conversar, de caminho, falei à criança. Estás muito adiantado? O Aleixo Manuel relutou em responder. A velha senhora, porém, obrigou a fazê-lo com presteza. Responde, Aleixo, não estás ouvindo o que te perguntam? Responde, ¿estás adiantado? Não estou, não senhor, respondeu ele afinal. Em que livro estás? Terceiro. Com 9 anos, vai bem, fiz eu animando. Já dás a história do Brasil? Sim, senhor. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E a América? Cristóvão Colombo. Qual foi a primeira descoberta, a da América ou a do Brasil? A da América. ¿Por qué? Porque o Brasil faz parte da América, e quem descobriu a América, também o Brasil, porque ele está na América. Então foi Cristóvão Colombo quem descobriu o Brasil? ¿Qué respondes? O rapaz calou-se, franziu um instante as sobrancelhas, e depois, disse com toda firmeza. Não. Colombo foi quem viu pela primeira vez um lugar da América, por isso se diz que descobriu ela toda, mas Cabral viu depois, pela primeira vez, lugares do Brasil, por isso disse que descobriu o Brasil. A custo, disfarcei a minha surpresa diante da clareza do raciocínio do pequeno. Não quis com um elogio caloroso aguçar-lhe a vaidade, desejava que a sua inteligência fosse crescendo sem consciência de si própria, e então quando fosse bem forte, ele tomasse conhecimento da sua capacidade, como uma revelação, como uma surpresa. Limitei-me a dizer-lhe que estava certo e passei a perguntar outras coisas. Por fim, depois de ter respondido às minhas perguntas com uma prontidão que me maravilhou, passou a correia da mala pelo pescoço, apanhou a lousa e despediu-se. Beijou e abraçou descolástica, e ambos o fizeram de maneira a me deixar perceber que um queria mais alguma coisa no outro, e que ambos não sabiam por que não a tinham. Foi-se. É inteligente o rapaz, disse eu à velha senhora. Bastante. Que desejo de saber tem este pequeno. O senhor nem imagina. Brinca, é verdade, mas, à noitinha, agarra os livros, os deveres e os vai estudando sem que ninguém o obrigue. Quem me dera que fosse assim até ao fim. Por que não irá? Ora, Há tantos que como ele começam tão bem e... É verdade. Mas, virá deles mesmos a perda da vontade, o enfraquecimento do amor, da dedicação aos estudos, ou tem tal fato raízes e motivos externos, estranhos a eles que, só numa idade mais avançada, acabam percebendo, quando a consciência lhe revela o justo e o injusto, fazendo que se lhe enfraqueça deploravelmente o ímpeto inicial? Cri que escolástica não me compreenderá, e procurei dizer a mesma coisa por outras palavras. Quem sabe se, na primeira idade, eles estudam porque desconhecem certas coisas que, sabidas mais tarde, lhes fazem desanimar e sentir vão estudo. Qual, doutor? Ela me tratava dessa maneira. É assim mesmo. E calou-se, depois de sua segura afirmação, como os grandes e infalíveis sábios do nosso Brasil. Tomei café e fui ter com Gonzaga de Sá na sua vasta sala de trabalho. Ele, recostado na cadeira de balanço, lia atentamente um jornal. Saudamo-nos e logo lhe observei. Julgava-te na arrumação, mas vejo que estás embevecido na leitura das gazetas. Uns jornais franceses que acabo de receber. Adai Arumaco. Qual é o jornal? O Fígaro. Leio um por dia, como se fosse publicado aqui e entregue de manhã na minha porta. Ando sempre por isso mesmo, atrasado com os acontecimentos mundiais. Em que ponto está a Conferência de Haia? Na classificação das nações. Não cheguei ainda aí. Estou atrasado. Onde estás? Na nomeação de comissões. De modo que sempre andas 15 dias atrasado com o mundo? Às vezes, muito mais. ora, O tempo. Uma noção subjetiva, que só existe para nós. Uma fatalidade da nossa organização cerebral, independente da experiência. Um critério, uma categoria para nossa interpretação humana dos fenômenos. ¿de qué vale? Nada respondi, porque não tinha nada a responder. O meu velho amigo, após um pequeno silêncio, perguntou-me: Viste o Aleixo Manuel? Vi. ¿Qué te pareceu? Aplicado e inteligente. Graças a Deus. E tornou de novo ao jornal francês que estava lendo. Apanhei os jornais do dia, em cima de mesa do centro, li-os, e assim pelas 9 horas, despedi-me. Não aceitei o almoço, chegaria tarde a repartição. Ao despedir-me, Gonzaga me pediu: Vem mais a miúdo, para conversar com Aleixo. Ele vive tão só. Depois da morte de seu compadre, a sua constante preocupação era o afilhado. Sem nenhum pretexto, sem causa nem motivo, em meio de uma palestra sobre assunto muito diverso, dava-lhe para falar no filho do Romualdo.
Uma vez dizia, preciso levá-lo ao museu. Outra, talvez fosse bom pô-lo de interno, para ganhar convivência, desembaraço, hábitos de sociabilidade. ¿Qué achas? Eu possuía poucas aptidões pedagógicas, quase nenhumas, e respondia evasivamente. Notava, entretanto, que a presença constante da criança, a contemplação dela todo dia, na intimidade familiar, tinha acelerado aquela alteração de humor no temperamento do meu velho amigo, que já observei, e trouxera mais uma carga de apreensões que não lhe eram habituais. Madeira. Gonzaga amava ternamente o rapaz. Via-se bem que o queria como seu filho e assim o tratava nos menores atos, e nas mais simples palavras que lhe dirigia punha a meiguice e a doçura de pai. Depois desta visita, mais de uma vez, porém, eu surpreendi a olhar o afilhado com o olhar de Sibila. 160. Havia não sei que grande esforço de penetração na sua mirada, que eu quis bem crer estar ele no propósito de decifrar o futuro do pequeno. Certa vez, depois de um olhar destes, disse-me: esta vida é um conto do vigário. Só a presença do afilhado não me bastava para explicar a mudança de humor de Gonzaga de Sá que, agora, via e visitava amiudadamente, conforme ele me pedirá. É verdade que sempre o conheci triste, mas de uma tristeza, por assim dizer, filosófica, geral, essa tristeza de sentir profundamente a mesquinhez da nossa condição humana, em luta sempre com o imenso dos nossos desmarcados sonhos e desejos. Porém, agora, a sua tristeza era mais atual, mas terra a terra. Dir-se-ia que a presença do Aleixo Manuel, o afilhado, tinha levantado do fundo da pessoa do meu amigo lembranças dolorosas que sepultara para sempre. Lembranças essas que eram seu segredo e das quais nunca me falou e não encontrei o mínimo indício para descobri-las nos papéis que ele me legou, por testamento, juntamente com umas centenas de livros. Lembro-me, ao escrever estas linhas, que um dia ele me dissera: já tiveste algum amor? Nunca. Hola, ¿qué falo de amor? Hein. Compreendo. É preciso tê-lo. Tenho-te dito sempre que os antigos afirmavam que Vênus é uma deusa vingativa. Não perdoa e tu sofrerás se não lhe prestares culto. Não há Vênus, retorqui. Quem sabe lá? Trocávamos essas palavras nos últimos dias da sua existência, quando a alteração do seu gênio já se refletia claramente na saúde, e eu via bem que Gonzaga desafanava-se, dissolvia-se vagarosamente ao fogo lento de suas secretas recordações, e dos desgostos que o aparecimento delas lhe fizera somar na alma. As faces se encovavam, os olhos, seus doces olhos, perdiam o brilho, apareciam mortiços e ganhavam uma estranha auréola. Não andava com a mesma firmeza, e o seu humor continuou a desequilibrar-se ainda mais. De uns tempos em diante, a sua palestra era frequentemente cortada por bruscas explosões de irritação, de queixumes indignos de sua altivez, em geral pueris e sem fundamento, passando espantosamente da mais intensa tristeza para a mais ruidosa alegria. Aleixo Manuel, o afilhado, trouxe-lhe, quem sabe, para a vida alguma coisa que queria não viesse jamais, ou não reaparecesse nunca, e ele sofria com isso, entristecia-se, alquebrava-se de corpo e alma, sem que fosse possível a mim atribuir diretamente tais modificações no meu amigo, ao dócil, ao meigo, ao obediente Aleixo Manuel que ele pusera em sua casa, a fim de ficar sendo seu filho. Hei de fazê-lo gente, dizia-me às vezes, cheio de esperança e de alegria. Não pôde levá-lo até o fim. Ao encetar o pequeno curso de preparatórios, logo por aí, foi quando ele colheu a flor, e caiu, e morreu. A tia levou o menino até o fim, com todo o carinho e abnegação. Bênçãos a ambos, que, na sua missão educadora, souberam ser bons, sem interesse e sem cálculo de espécie alguma, apesar de todos os dons terem concorrido para ampliar, com o hábito de análise e reflexão que o estudo traz, a consciência da criança que devia ficar restrita aos dados elementares para o uso do viver comum, sem que viessem surgir nela uma mágoa constante e um fatal princípio permanente de inadaptação ao meio, criando-lhe um mal-estar irremediável e, consequentemente, um desgosto da vida mais atroz do que o pensamento sempre presente da morte. Que importa isso, porém, se as tensões dos velhos foram generosas, e, se o sofrimento do pequeno, exteriorizado algum dia em grandes atos ou em grandes obras, possa concorrer mais tarde para o contentamento de muitos dos seus iguais que vierem depois. ¿Qué importa? A felicidade final dos homens e o seu mútuo entendimento têm exigido até aqui maiores sacrifícios.